Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá para o Mateus 10 hoje. Eu já fiz meu devocional, já li o Mateus 10, agora eu vou ler para vocês. E vamos lá. O Mateus 10, ele fala de quando Jesus envia os 12 discípulos dele, né, para dar continuação àquilo que ele veio fazer na terra. E olha que interessante, fala assim no primeiro versículo. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha só. Então, assim, ó, se você é discípulo dele, a gente tem essa mesma autoridade. Ele deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, isso não era só para os 12, isso se estende para todos aqueles que são discípulos dele. Aquilo que eu falei esses dias, nós temos poder e autoridade para isso. Nós nascemos para governar aqui na Terra, né? Às vezes vem pensamentos e sugestões na tua cabeça, ou angústia, ou irritação, ou raiva, ou, sabe, pensamentos estranhos que não são teus. Você tem que ficar bem atento para saber o que é teu e o que não é, principalmente as pessoas que são mais, que têm mais sensibilidade, assim, espiritualmente para sentir essas coisas, sabe? Que, né, a gente chama de pessoas esponja, elas absorvem muito aquilo que é do outro. Então, e tem que saber fazer um filtro. No começo, quando eu comecei a atender, né, como psicóloga e tal, que eu abri meu consultório, até antes no estágio, né, antes de formar, que a gente tinha que atender no estágio, quanto missionária também, quando eu era missionária, eu absorvia muito, assim, o problema das pessoas, eu absorvia muita coisa e, nossa, e pesava aquilo, sabe? Então, a gente tem que aprender a não a absorver aquilo que não é nosso. Por exemplo, mas mesmo que você não atenda pessoas, não escute pessoas, não, sabe, não lide com o problema das pessoas, existe a psicologia analítica que fala do inconsciente coletivo. O que é isso? Você pode captar o inconsciente de outras pessoas. Tem vizinhos aí perto de você, tem pessoas com quem você convive, né? O inconsciente coletivo, ele pode se misturar, entende? Que são os pensamentos de várias pessoas e a energia delas também. Então, às vezes, de repente, você pode estar super bem e do nada aquele pensamento ruim ou aquela angústia ou coisas estranhas passam pela tua cabeça. Ontem eu ouvi um depoimento de uma mulher numa live da Love Church, que ela falou que ela nunca pensou em tirar a vida dela, nunca pensou em fazer nada de mal pra ela. E ela tava passando num lugar e de repente veio, tipo assim, joga teu carro aqui, não sei o que lá. E era num lugar onde muitas pessoas cometiam suicídio, assim, sabe? Daí, tipo, ela, opa! Daí ela se ligou, mas veio um negócio tão forte, ela falou assim, de suicídio, e só que ela já, né, já entende disso tudo. E aí, na hora, ela falou: opa, esse pensamento não é meu, eu mando embora isso não é meu, tudo. Era tipo, né, ela absorveu por um momento algo que não era dela, mas ela identificou rapidamente e já mandou embora, já jogou fora isso. Então, se a gente olhar só com os olhos naturais, tem pessoas que vão se desesperar, mas tem que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro não vem daqui da terra, vem do alto, entendeu? E ele abre portas onde não existe portas, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E quando Deus fecha uma porta, é porque ele sabe que pode ter um abismo ali na frente, ainda que a gente não entenda. A gente não consegue, às vezes, ver o que está depois da curva, Deus consegue, sabe? Então, não fique triste se uma porta se fechou, se algo aconteceu, é para abrir outra muito maior e Ele sabe o que tem depois. Então, é colocar nossa confiança mesmo no Senhor, olhar para cima, olhar que os nossos olhos fiquem fixos nele, entendeu? E não nas circunstâncias. Lembra que Pedro afundou quando ele começou a andar sobre as águas, ele afundou quando ele olhou para os ventos e para o mar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele continuava andando sobre as águas. A partir do momento que fala, e aí Pedro olhou para os ventos e para os mares, teve medo e começou a afundar. Entende? Então, quando você tem medo, você começa a afundar. Quando você olha para as circunstâncias, você começa a afundar. Mas quando você mantém o olhar firme para cima, o olhar fixo em Jesus, você não afunda. Não tem como afundar. Entendeu? Porque é o medo que faz afundar.
Então tá. Então fique bem esperto assim nesses dias para identificar o que que vem de você e o que que não vem. Aquilo que não vem, você manda imediatamente embora. Não, esses pensamentos não são meus. Não aceito angústia, não aceito medo, não aceito pensamento de suicídio, não aceito nada disso. Não é meu. Isso vem de fora, entendeu? Então você tem autoridade para mandar isso embora, né? Se você crê em Jesus, você tem essa autoridade. Aí aqui eu vou pular algumas partes, tá, gente? Porque é longo esse capítulo e fala só do envio dos 12 mesmo. Daí ele fala aqui, a partir do 2, o nome, né, de cada discípulo, tals. E aí ele fala assim, no versículo 7: Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Receberam o quê? Esse dom, o dom de fazer isso, né? O dom de curar. E eles também receberam curas, receberam libertação, né? De tantas coisas. Então, deem isso de graça também. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Aqui ele está falando, tipo, não se preocupa com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, onde que vão dormir, vai. Vocês vão ser dignos, vocês estão levando a minha palavra e eu vou enviar, sabe, eu vou enviar socorro, eu vou enviar provisão junto. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Ó, não é qualquer um. Se você é discípulo de Jesus, não é qualquer um que é digno de ter a tua presença. E fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela, mas se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra para aquela cidade. Tipo, que não recebeu, que receberam, né? Porque eles faziam todos esses milagres, tudo. Então, tipo assim, tava ali a manifestação viva de Deus, né? E imagina, tipo, e a pessoa falar, não quero, entende? E é o livre-arbítrio, tem todo o direito de falar eu quero isso pra mim e de falar eu não quero isso pra mim. Deus, ele é muito elegante, ele é muito cavalheiro, assim, ele não força a barra, né? Ele não entra, ele não invade a vida daqueles que não querem ele. Então, é a gente que tem que querer, né? Ou não, se não quiser, ele não entra. Ah, aí ele fala no versículo 16: Eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Lembra que eu falei isso daqui para vocês esses dias? Que eu falei, gente, mais para frente tem um versículo que Jesus fala isso. Sejam, olha só, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus aqui, ele tá falando dos extremos, né? Pra gente cuidar com os extremos, não ser aquela pessoa maliciosa que vê maldade em tudo, não sei o quê, e também não ser nem ingênuo como as pombas, tipo, ser bobinho, achar que todo mundo é bonzinho, que não sei o quê. Por isso que é tão importante o discernimento que o Espírito Santo dá, por isso que é tão importante a gente ter o Espírito de Deus habitando na gente, porque é ele que vai dar esse discernimento. Porque é ele que vai mostrar quando é um lobo vestido de ovelha, você vai saber diferenciar, né? Porque um lobo vestido de ovelha, você vai pensar que é uma ovelha, e não, é um lobo. Então, assim, o trigo, como eu falei esses dias, ele é muito parecido com o joio. E agora, quando você tem o Espírito de Deus, você só recebe o Espírito através de Jesus. Gente, sem Jesus não tem nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, você não chega até Deus, e sem Jesus, você não recebe o Espírito. Então, Jesus, ele é a ponte, ele é o caminho para tudo. Agora, quando você tem o Espírito, aí você tem discernimento. Ele te dá discernimento de quem que é lobo vestido em pele de ovelha e de quem que é joio que está disfarçado de trigo, que é parecido com o trigo, entende? Então é muito importante pedir para Deus, Deus me dá discernimento, me ajuda a discernir. E aí vai ficando cada vez mais claro, sabe? Quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, mais claro as coisas ficam para você, você identifica rapidamente, né? Você identifica rapidamente. É,
Versículo 17: Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Então, e isso realmente aconteceu. Eles foram açoitados, nossa, muitos foram mortos. Pedro foi crucificado, que daí ele pediu, não, então já que é para me crucificar, crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Então, assim, eles passaram por tudo isso. Quando os prenderem, não se preocupem ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Eu acho isso aqui lindo, esse versículo 20, um dos versículos mais lindos, assim, porque ele fala: não se preocupe com o que vocês vão falar. Tipo, só fala, só abre a boca que o Espírito de Deus vai falar através de vocês. Eu sinto muito isso, gente, às vezes quando eu vou gravar os vídeos lá pro canal no YouTube, sabe? E eu oro sempre, sempre, sempre antes para Deus e às vezes eu falo, Deus, que o Senhor fale por mim. E muitas vezes eu não sei o que eu vou falar, não sei, entendeu? Mas eu oro, eu dobro o meu joelho antes de gravar cada vídeo, eu dobro os meus joelhos e eu falo, Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que vai assistir esse vídeo que eu vou gravar agora e o Senhor conhece as necessidades de cada um, o que que eles precisam ouvir, o que que eles estão precisando, o que que o coração deles está precisando ouvir agora. E, e ele me dá claramente, assim, e eu começo a falar e vai fluindo, e vai fluindo, vai fluindo. Mari, você não faz um script, você não tem, você não faz pelo teleprompter, não sei o quê. Não, gente, eu não faço, eu não tenho um vídeo sequer no meu canal gravado pelo teleprompter. Teleprompter é aquilo lá que você digita e daí vai descendo as letrinhas igual os jornalistas fazem, sabe? Para ir gravando. Por enquanto, eu não tenho nenhum vídeo no meu canal feito pelo teleprompter. Todos, claro que eu anoto algumas coisas no papel lá, mas eu deixo fluir assim, sabe? Porque eu lembro disso, não é Deus que vai, é o Espírito que vai falar através de mim, não sou eu. Então, assim, e também porque em mim, assim, por mim, eu não teria capacidade, sabe? Eu não teria capacidade. Mesmo, gente, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria onde eu tô mesmo, assim, eu dependo dele e às vezes, muitas vezes, eu não tenho, sabe, eu não tenho, tipo, força em mim mesmo para fazer muita coisa, mas eu me coloco na disposição dele para ele me usar como ele quer, como ele quiser, sabe? E aí ele capacita. Então a gente tem que entender que quando a gente recebe uma missão, não é na nossa força. Você não tem que se preocupar com o que você vai dizer. Só abre a tua boca, que Deus vai fazer, sabe? Só confia que Ele que vai fazer. Aí ele fala no versículo aqui, ó, 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ai, isso aqui é forte, você fala, meu Deus, Mari, como isso? Sim, gente, porque naquela época, assim, se alguém, nem é naquela época, até hoje acontece isso, entendeu? Se alguém, tipo, se convertia, se tornasse um cristão, aceitasse, né, reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, meu Deus, ou eles eram mortos, ou eu fico pensando como a gente tem que agradecer a Deus, olha a liberdade que a gente tem no Brasil de poder expressar a nossa fé, sabe? Cada um tem a sua religião. Aqui no Brasil tem tantas, nossa, tem católico, tem espírita, tem muçulmano, tem budista, tem evangélico, tem tudo, e tipo assim, meu, ninguém ataca ninguém. E olha o que que acontece nos outros países até hoje, gente, lá na Síria, naqueles, tipo assim, os muçulmanos, tudo, eles, tipo, eles estão se matando, eles se matam, acontece tudo aquilo por causa de religião, entendeu? E até hoje acontece isso. Tem muitos muçulmanos que, tipo, que se eles se convertem e se tornam cristãos, eles são deserdados, eles se matam, tipo, e a gente, nossa, a gente tem lugares que é proibido ler a Bíblia, ter Bíblia, que tem que ser tudo escondido. Então, assim, agradecer a liberdade que a gente tem, a gente pode ter uma Bíblia em casa, a gente pode ler, a gente pode estudar. E o sonho de muitas pessoas é poder ter uma Bíblia, poder estudar, poder ler. Sabia que até pouco tempo atrás os próprios cristãos não podiam ter Bíblia?
só era, tipo, na igreja católica só o padre que podia e ainda lia em latim, e não sei o quê. Gente, hoje a gente tem uma liberdade tão grande, sabe? E às vezes a gente não aproveita essa liberdade que tem. E naquela época, muitos cristãos morreram, eles eram jogados para leões, eles eram jogados no Coliseu lá para serem comidos por leões, eles eram mortos assim de formas terríveis, eles eram é, torturados. Gente, era muita coisa. E hoje a gente tem essa total liberdade e muitas pessoas não valorizam isso que tem, né? Tipo, essa liberdade que a gente tem hoje de poder confessar a nossa fé, de poder viver a nossa fé. Aí fala assim, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Filho do Homem é ele mesmo. Então, antes que ele viesse ressurreto, que ele ressuscitasse e aparecesse para eles, como aconteceu, foi em Jerusalém, que Jesus falou assim: fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, Jesus, né, ele foi entregue e tal, ele foi morto. No terceiro dia, ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos. Ele apareceu para os discípulos, já ressurreto, né? E, e aí ele subiu aos céus, os discípulos viram. E então foi aí que os discípulos receberam o Espírito Santo, que daí veio com poder mesmo, que se chama do Pentecostes, né? Que aí eles falavam em outras línguas, nas línguas dos anjos, foram batizados com fogo e com o Espírito de Deus. E aí eles foram cheios de poder. E aí eles fizeram todas essas coisas, ressuscitar mortos, curar enfermos, tudo isso, né? 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Aqui ele está falando dele, o dono da casa, porque Jesus é o cabeça da igreja, e igreja somos nós, que somos o corpo. Ele fala, se ele foi chamado de Beelzebu, Beelzebu é demônio, é o príncipe dos demônios. Se ele foi chamado de demônio, imagina vocês, entendeu? Porque quando Jesus curava, ressuscitava lá, os religiosos hipócritas lá falavam que ele estava fazendo tudo isso pelo poder do demônio. Então, assim, ó, tipo, meu, se julgaram a mim, tipo, entendeu? Se falaram tudo isso de mim, então se prepare, que também vão falar de vocês. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Porque aquilo que Jesus ensinava para eles ali na escuridão, às vezes eles se sentavam para se reunir. Aquela época não tinha luz elétrica, né, gente? Era uma lamparina lá, acesa com óleo naquela época. Então, assim, tipo, tudo que eu ensinei para vocês, agora vocês proclamem nos telhados, quer dizer, o telhado é um lugar alto, onde todo mundo pode ouvir, né? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Então aqui ele tá falando, tipo assim, naquela época se comprava, né, esse negócio de pomba, pardal, tal. Um pardalzinho valia, tipo, uma moedinha. Ai, desculpa, gente. Valia uma moedinha. E ele falou assim que nenhum pardalzinho caía no chão sem o consentimento do pai. E ele falou ainda que todos os cabelos, todos os fios, gente, Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Olha isso, ele sabe. Isso que cai cabelo, eu não sei de vocês, todo dia cai fio de cabelo meu, de vocês provavelmente também. E ele sabe quantos fios a gente tem na cabeça. Isso aqui Jesus falou para tipo assim, meu, por que vocês se preocupam se Deus tem tá no controle de tudo, entendeu? Então não tenham medo, até os fios de cabelo de vocês estão contados, nenhum pardalzinho cai é, se Deus não permitir, e vocês não valem muito mais do que um pardal, ou seja, qual que é o nosso valor? A gente vale
O sangue de Jesus. O sangue do que Deus tinha de mais precioso. Esse é o nosso valor, entendeu? Que não tem preço, que é incalculável, que nenhuma riqueza no mundo, nenhum ouro, prata, nada, nem toda a riqueza que existe no universo é capaz de comprar uma gota do sangue de Jesus. E é isso que a gente vale o sangue dele. Então a gente não tem que se preocupar com nada. Aí ele fala aqui no 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui ele fala de quem tem vergonha do nome de Jesus, entendeu? E eu recebo muitas mensagens sobre isso, falando assim: nossa, Mari, você é uma mulher culta, uma mulher viajada, uma psicóloga, coach, não sei o que lá. E que lindo que você não tem vergonha de falar de Deus, não tem vergonha de falar de Jesus. Muita gente tem, né? Não fala. Eu não tenho vergonha. Se eu me envergonhar dele, um dia ele vai se envergonhar de mim também. Como é que eu vou me envergonhar daquele que morreu por mim, que me deu a salvação? Como que eu vou me envergonhar daquele que me dá todas as coisas, que faz tudo por mim? Como que eu vou me envergonhar daquele que me dá livramentos todos os dias, que me dá provisão, que fez e faz e continuará fazendo tantas maravilhas na minha vida, que devolveu o meu pé que estava para ser amputado, que pelos humanos não teria recuperação? Como que eu vou ter vergonha dele, se ele não se envergonhou de mim? Porque eu era indigna, eu era pecadora. Ele não, ele era puro, ele era santo. Ele deixou os céus, deixou toda a sua glória para vir aqui, para sofrer humilhação, para ser traído, para sofrer todas as coisas, rejeição e ser morto por mim. E aí eu vou ter vergonha dele? Meu Deus do céu, como que eu vou me envergonhar dele? Sabe, eu tenho que falar com orgulho no sentido meu, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele fez tudo isso por mim, ele derramou o sangue dele por mim, porque ele... Eu lembro que quando eu era pequena eu não entendia isso, como que Jesus... Porque falavam, ah, Jesus morreu por você. Daí eu pensava assim, mas quando Jesus morreu eu nem tinha nascido. Ah, eu pensava assim quando era criança, mas eu lembro que eu perguntei, acho que foi por minha mãe, mas como que Jesus morreu por mim se eu nem tinha nascido? Jesus morreu por todos os que viriam depois dele. Ele já sabia que eu viria, ele já sabia que você viria. Então, entendeu? E ficou disponível para nós, está disponível e vai ficar até o último dia disponível a salvação para aqueles que querem ele, entende? Então, assim, gente, alguém que fez algo tão lindo por mim, não precisando fazer, deixou toda a sua glória lá, o seu, né, a glória que ele vivia para viver aqui nesse planetinha, sabe? E sofrer tudo que ele sofreu por mim, como que eu vou ter vergonha de falar dele? Meu Deus do céu, ele que tinha que ter vergonha de mim sabe, por ser uma pessoa que peca, pecadora, como todos nós nascemos inclinados por pecado. Ele não se envergonhou de mim, como que eu vou me envergonhar dele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Então ele fala aqui: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu falo, não, pai, essa daí eu conheço. Ela é minha serva, ela é minha amiga, ela, tipo, sabe? Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele vai falar, não, esse eu não conheço. Eu não conheço porque, tipo, não buscou intimidade comigo. Eu não conheço, não sei quem ele é, né? Às vezes nós convivemos com pessoas dentro das nossas casas. Muitos maridos e mulheres, homens e mulheres convivem com seus cônjuges e não têm intimidade. E depois se separam e falam, meu Deus, quem que era essa pessoa com quem eu convivia? Eu achava que eu conhecia e eu não conhecia. Entende, gente? A intimidade que a gente tem que ter com Deus, que a gente pode ter, o privilégio de ter intimidade com Ele. E por isso que ele fala que no último dia muitas pessoas vão falar, ah, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. E ele vai falar, eu não te conheço. Entendeu? Porque você só se preocupou em fazer e não em ter intimidade com ele, em querer intimidade, em ser amigo dele, porque ele quer a nossa amizade. Ele morreu para isso, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de intimidade com ele. Foi para isso que ele pagou o preço. Então ele vai falar: mas eu não te conheço. Nós não tivemos intimidade, entende?
Isso é algo bem profundo, gente. Se eu for começar a falar disso, explicar isso aqui, vai horas falando, tá? Aí ele fala assim, daí ele fala, né? Eu vou ler rapidinho já. 34. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Nisso daqui ele tá falando, gente, que as pessoas que se convertiam e que ainda hoje que se convertem ao cristianismo, tudo é espada, é morte, continua acontecendo até hoje. A gente vê lá nos países muçulmanos tudo que acontece e se algum deles se converte, eles são deserdados pela família, tipo, coisas continuam acontecendo. É, Daí ele fala aqui, ó, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então ele fala assim, tipo, porque talvez na tua família acontece muito ainda isso hoje em dia no Brasil, com toda a liberdade que tem, entendeu? Se uma pessoa se converte, gente, o que acontece tipo, da família toda ficar contra? Eu tava lendo o livro do Benny Hinn, que fala Bom Dia Espírito Santo, e a família dele era judia, né? E ele tipo, um dia ele teve um encontro real com Jesus, assim, e ele se apaixonou e ele, né? E ele chegou para a família dele e falou todo feliz, tipo, nossa, eu conheci Jesus, eu tive um encontro com ele, e ele é lindo, maravilhoso, não sei o que lá. E o pai dele deu na cara dele, assim, deu um tapa, um soco na cara dele, e toda a família ignorou ele, não falavam mais com ele, ninguém mais olhava na cara dele, entendeu? E muita gente, isso agora, há pouco tempo. Então, assim, muita gente sofreu muita rejeição e até hoje continua sofrendo, tipo, se torna decepção da família se converte, entendeu? Se torna um cristão. Então ele fala que quem perde a sua vida nesse sentido, né? Tem perdas aparentes por causa do nome dele, no final vai receber um galardão muito grande por não ter negado ele. Aí ele fala assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, quando você faz algo. Aí ele tá falando aqui, né? Como os discípulos iam, né? Levar o evangelho de casa em casa. E ele falou assim: quem receber vocês vai estar recebendo a mim, né? E hoje em dia também, aquelas pessoas que servem o Senhor, quando a gente, tipo, honra, nem que seja com um copo d'água, a gente serve essas pessoas que são servos de Deus, que estão, né, levando a palavra, tipo, missionários, né? Pessoas que estão trabalhando para o reino mesmo, você está fazendo para o próprio Jesus, né? E até mesmo para um pequenino, ele fala no sentido, tipo, um mendigo ou alguém que está na rua. Porque no último dia, a gente vai chegar lá na frente depois. Eu não vou ficar falando aqui, que senão vai ficar longo demais. Mas vai chegar, tá? Nos evangelhos, senão eu vou me estender muito aqui. Mas enfim, gente, esse é o Mateus 10 e a gente continua depois no 11, tá bom? Vamos encerrar com uma oração. Eu tenho encerrado com oração porque muitos de vocês estão me mandando mensagem lá no Insta falando: Nossa, Mari, que maravilha, sempre termina com oração, tá me ajudando muito a orar junto contigo e tal. Então, vamos terminar com uma oração, né? Encerrar esse momento. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de ler a tua palavra, pela liberdade que nós temos hoje de confessar a nossa fé. E, Senhor, enquanto muitos países estão se matando por conta da religião, Senhor, enquanto muitos não aceitam quando alguém reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, passam perseguição, Deus, são rejeitados pelas suas famílias, são deserdados, passam tantas lutas, Deus, por causa do teu nome, e nós não, nós temos toda a liberdade de dizer: eu sou cristã, eu sou discípula de Jesus. E muito obrigada por isso, Senhor, por essa grandeza. Obrigada porque nós podemos ter a tua palavra, ter acesso à tua palavra, podemos ler a hora que a gente quiser, com liberdade, sem medo de ser preso, sem medo de apanhar, sem ser um crime, Deus, como é ainda em alguns lugares. Muito obrigada por toda a liberdade. Ajuda-nos a te honrarmos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a termos
orgulho, Senhor, de dizer que somos do Senhor e não vergonha do teu nome, Pai. Não queremos que o Senhor se envergonhe de nós, Deus. Não nos deixa sentirmos vergonha de falar do Senhor, de falar do teu amor, porque tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor, é do Senhor, Deus. Nós somos apenas mordomos aqui, administradores daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, tudo, a nossa casa, carro, tudo que temos, Senhor, não é nada nosso, é emprestado por um tempo, porque nós vamos partir daqui e tudo fica. Então, tudo que nós temos e tudo que nós somos é do Senhor, vem do Senhor. Ajuda-nos a administrarmos tudo aquilo que é do Senhor da melhor forma possível, Deus. Ajuda-nos a te honrarmos, ajuda-nos a não envergonharmos o Senhor, não negarmos o Senhor, Deus, para que o Senhor também não chegue naquele dia, o Senhor fala, não te conheço. Queremos ser conhecidos do Senhor, queremos ter intimidade contigo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a orar, ensina-nos a orar, Senhor. Porque às vezes oramos errado também. Ensina-nos, o Senhor pode nos ensinar todas as coisas. Ajuda-nos, atraia-nos cada dia mais para mais perto de Ti, para ter mais intimidade contigo. Senhor, queremos sentir a Tua presença. Queremos ver a Tua glória, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada um agora, o Senhor esteja tocando, se manifestando, Deus, visitando não porque o Senhor já habita no coração daqueles que reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador, mas que o Senhor esteja se manifestando, Senhor, manifestando a Tua presença, a Tua glória, Senhor, a Tua unção que quebra e que despedaça todo o jugo, todas as correntes, todos os grilhões. Atrai-nos, Senhor, a essa intimidade contigo cada dia mais e mais. Ajuda-nos, Deus, a separarmos todos os dias um tempo para estar com o Senhor, para vivermos esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E hoje nós temos todo o tempo do mundo, porque não temos a desculpa, Senhor, de que não temos tempo para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não priorizarmos televisão, internet e tantas outras coisas e deixarmos o Senhor em último lugar, e às vezes nem em último, Senhor. Às vezes se esquecer do Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, porque somos falhos. Senhor, já nascemos inclinados para o pecado, para fazer o errado. Precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia para seguirmos firmes nos Teus caminhos, Deus, e para termos essa intimidade contigo. Senhor, pedimos que o Senhor venha nos proteger nesse dia, nos cobrir com Teu sangue, Jesus, nos revestir com as Tuas armaduras e nos esconder no Teu esconderijo, Senhor. A nós, as nossas famílias, a todos que estão ouvindo essa oração e os seus familiares, Deus, proteja tudo que somos, tudo que temos, os nossos bens, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor, a descansarmos no Senhor e saber que é do Senhor que vem a nossa provisão, que vem os recursos, Senhor, e que o Senhor pode todas as coisas. Que os nossos olhos se mantenham fixos no Senhor e não nas ondas, não no vento, não na tempestade, não nas ondas do mar, Senhor, turbulentas, mas no Senhor, Pai, para que a gente não afunde. Pai, em nome de Jesus, e que todos os sentimentos, pensamentos, emoções, sugestões, Deus, que não venha do Senhor, que caiam por terra agora, que sejam desfeitas, neutralizadas agora, Senhor, em nome de Jesus. Esconda-nos no teu esconderijo e fere de cegueira e de mudez todos os nossos inimigos, Senhor, todos os espíritos malignos, para que ainda que nos procure, não nos encontre, Senhor, que sejamos invisíveis aos seus olhos, invisíveis, Senhor, aos olhos do mal. Em nome de Jesus, proteja as nossas casas, Senhor, as nossas famílias, os nossos familiares, e que nesse tempo o Senhor trabalhe na vida de todos aqueles, Senhor, que querem conhecer o Senhor, daqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor esteja se manifestando, e daqueles que já te conhecem, que o Senhor esteja aumentando, Deus, a sede, a vontade de estar com o Senhor, aumentando a intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho querido, nós oramos a Ti, Senhor, e consagramos esse dia a Ti, tudo aquilo que nós formos fazer, tudo que somos, tudo que temos, nós consagramos ao Senhor, todos os nossos planos, os nossos propósitos, Senhor, que o Senhor esteja à frente, direcionando todas as áreas da nossa vida, Pai, todas as áreas, esteja na frente, esteja no comando, Senhor. Tu és o nosso comandante, o nosso general, e nós seguimos os teus passos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.